Ageu, capítulo 1, todos encontraram? De 2 a seguir. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para o muito, mas eis que alcançastes o pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Repetindo 2 versículos, o 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco. Temos a inspiração, mas o Senhor tem as palavras, tem as direções e os propósitos, e é o que queremos, tão somente as palavras do Senhor, as direções e os propósitos do Senhor, e que por sua misericórdia venham com milagres, com maravilhas, com salvação, com restauração, com portas abertas em nome de Jesus. Concordam? Digam amém. Tome assento. Esse livro é o segundo menor livro da Bíblia, e ele foi escrito no século VI a.C. Profeta Ageu. Ageu significa festivo, festa. Talvez ele tenha nascido em dias de festa de Israel e os pais tenham colocado este nome. Mas ele é um profeta, ele é usado por Deus, e o seu ministério talvez também seja um dos mais curtos, talvez não mais que 1 ano, ou não chegando a 1 ano. E só que esse ministério do Ageu foi profundo, tremendo e maravilhoso. Um livro tão pequeno, de 2 capítulos, impactou o povo da época, e vem impactar as nossas vidas até hoje. E esse profeta Ageu, ele aparece no cenário bíblico, não tem muita história para a gente conhecer sobre ele, mas dá para entender tudo o que Deus falou através da vida dele. E nós, nestes dias, com este tema, milagres na minha casa, voltado para as famílias, eu estava aqui orando ontem na madrugada, e o Senhor me trouxe a inspiração desta passagem. O versículo de número 9, do capítulo 2 do mesmo livro, diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. É claro que ele aqui está falando do templo, a casa de Deus.
E algumas coisas estão acontecendo aqui. Eu quero fazer uma breve introdução só para a gente ir para aquela inspiração que o Senhor traz a nós. E esse povo aqui tinha desistido de cuidar do templo, de continuar o templo, porque eles voltaram do cativeiro para isso. A liberação do rei foi para isso. E agora eles estão abandonando a casa de Deus e estão cuidando de suas próprias casas. E Deus começa a chamar a atenção de Zorobabel, governador, e também do profeta Josué, filho de Josadaque. E estes são cobrados de Deus juntamente com o povo também. E Deus está mostrando uma ordem aqui, né? Os governantes, os sacerdotes e o povo. Deus quer sempre que os governantes sejam governantes honestos e justos, e façam para o bem do povo e para a glória do seu nome. E Deus quer que os sacerdotes sejam sacerdotes justos, que façam para a glória de Deus e para o bem do seu povo. E Ele quer que o seu povo viva de maneira justa para a glória dEle e para o bem da nação de Deus. E quando eles começam a reedificar, resumindo aqui, porque eles vão fazer isso, 17 anos parados, mas agora vão voltar os olhos para a casa de Deus, para o templo, e alguns começam a se alegrar e chorar, porque há muito tempo eles estavam exilados e não tinham esse privilégio de poder estar na casa de Deus. E 73 anos de exílio. E os que voltaram, então, estavam chorando. Mas os jovens estavam meio assim. Mas que casa é essa? Disseram tão bem do templo de Salomão, que era tão suntuoso, que era tão grande. E Deus usa o profeta. Esses 2 capítulos de Ageu tem 4 profecias. Deus usa Ageu e diz assim: a glória dessa casa que vocês estão aí pensando que não tem nada a ver, será maior do que a glória da casa que já passou. Porque minha é a prata e meu é o ouro. Eu sou dono de tudo, eu sou soberano. Afinal, é isso que ele está dizendo no versículo 11. Eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, azeite e tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que Deus está dizendo quando ele fala que fez vir isto? Ele está dizendo: eu sou soberano, eu estou no controle de tudo, acima de tudo, e é eu que ordeno a chuva para vir ou ordeno ela parar. E aí, meus queridos, as pessoas se animaram com esta profecia, essa glória. A glória desta casa vai ser maior do que a primeira. Mas como que essa glória seria maior do que a primeira, se esse templo agora ele é mais um templo sem recurso, um templo não tão suntuoso, não tem tanto ouro, não tem tanta prata, não tem tantas pedras preciosas, não foram buscar agora madeira lá nos inimigos que se tornaram amigos, o cedro, as coisas. E agora, como que essa glória será maior? Porque agora tem um propósito diferente. Aquela casa lá foi destruída porque me expulsaram dela, mas para essa eu estou voltando. Então a glória da casa era suntuosa por causa do ouro e das coisas do prédio, mas Deus já não estava no final. Agora essa glória agora será a maior, porque agora não tem o ouro e a prata e a suntuosidade do templo que tinha, mas tem a presença de Deus nela. Eu quero ministrar sobre o tema, o Senhor nos dando palavra: a glória da sua casa será maior do que já foi até hoje. A glória da sua casa será maior do que já foi até hoje. Essa é uma afirmação que de fato será, como esta o foi. Muitos não aceitaram os propósitos de Deus e se desvirtuaram, se desviaram, se perderam. Nós vamos ver
o profeta Malaquias, porque nós temos 3 profetas pós-exílicos. Depois que Israel volta dos 73 anos de cativeiro lá com os caldeus, o babilônico, etc., você agora vai ter 3 profetas que vão surgir no cenário para trazer o povo de volta. Um desses profetas, nós estamos falando sobre ele aqui, o Ageu, o outro é Zacarias e o outro é Malaquias. Malaquias vai revelar que Deus é expulso do templo de novo. Porque tinha fogo estranho no templo. 1:10 de Malaquias, Deus tinha feito ameaça para o povo: ou acende o fogo ou fecha o templo. E o povo não acendeu o fogo, o templo foi fechado. Deus foi para o deserto, a casa foi fechada. Aí alguém pudesse dizer: mas a glória não ia ser maior do que a primeira? Deus agora está no deserto, e depois de 400 anos, aparece um profeta no deserto, pregando: endireitai os caminhos, o machado está posto na raiz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura, vindoura? E ele está pregando, e alguém sabe que tem algo, mover de Deus no deserto, é algo especial. Aquele homem veste diferente, come diferente, é diferente, traz uma palavra diferente, e eles chegam para o homem e perguntam: ei, João Batista, quem é você? Você é o Cristo? Você é um dos profetas? E ele diz claramente: não, nada disso, nem uma coisa nem outra. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele está deixando claro: eu sou a voz de Deus que está no deserto. Deus está no deserto. Eu deveria ser o sacerdote lá em Jerusalém, mas o sistema lá é sistema dos homens, está corrompido e está compro. Mas eu estou aqui no deserto, porque o meu Deus está no deserto, e eu sou a voz dele no deserto. Rabanda, rabassandarai. Mas aonde está a glória da casa, pastor? Maior do que a primeira. João Batista é o precursor, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo traz palavras maravilhosas, indizíveis, e Jesus Cristo vai para a cruz, é morto e crucificado por causa dos nossos pecados, é sepultado, está no sepulcro, a pedra está ali, o sepulcro está lacrado, mas ao 3º dia do calendário judaico, o lacre quebra, a pedra é removida, arrancada, e o Senhor é ressurreto, Kanashai, Romashandai, e ele, nas suas aparições, uma das coisas tremendas, ele vai dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, agora todo o poder está concentrado em mim. Jesus Cristo está dizendo, e agora ele diz aos discípulos: vão para Jerusalém e permaneçam lá, no cenáculo, até que do alto vocês recebam um revestimento de poder, a virtude do Espírito Santo. Anaganto, Rosamaya. Ali estão no 10º dia, reunidos aproximadamente 120 pessoas, e o céu se abre, e o Espírito Santo é derramado sobre todos os aproximadamente 120, Danabasu, Kabadaia, aleluia, e todos indistintamente foram cheios da glória de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Todos começaram a falar os mistérios dos céus, todos tiveram visões, viram línguas repartidas como que de fogo, todos sentiram a glória do derramar do Espírito e o cumprir da palavra, da promessa de Deus, que viria, Ramanto, Rosamaya, aleluia. E eu olho para esses aproximadamente 120, cheios do Espírito Santo, e eu olho para eles, e olhando para Paulo disse: olha, vocês não sabem, vocês foram comprados por bom preço.
Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Pedro nos ajuda. Mais precioso que a prata e que o ouro. Vocês foram comprados por alto preço, por grande preço, pelo sangue da redenção, o sangue de Jesus. E agora eu quero revelar a vocês: vocês são o templo, vocês são o templo, vocês agora são o templo, não feito por mãos de homens, não tem tijolo, não tem pedra física, não, Gadabraçandaia, vocês são obra das mãos de Deus, Gadabraçai, vocês são o templo, vocês agora estão cheios do Espírito Santo, que não vai só visitar, ele vai morar em vocês, Gadabraçandarabaia. E o que é que tem a ver isso, pastor? A glória dessa casa é maior do que a primeira. A glória dessa casa é maior do que a primeira. Por quê? Porque a primeira, o templo suntuoso de Salomão, se você ler as passagens no livro de Reis, de Crônicas, você vai ver que quando a glória de Deus derramou no templo, nem os sacerdotes, preste atenção por favor, nem os sacerdotes conseguiram entrar no templo, porque tinha fogo e glória no templo, e eles se prostravam lá fora, adorando e glorificando o Altíssimo Deus. Aquele templo tinha muita suntuosidade, e nesse tempo da inauguração, muita glória, mas as pessoas não podiam entrar lá por causa da glória, da Shamaia. Agora a glória entra dentro de você. Agora eu sou o templo, não é mais aquele templo, não é alvenaria mais, não é parede mais, eu sou o templo de morada do Espírito Santo. Ei, Navá, Sabrai, Anamachudai. Aquele templo lá não podia andar, não podia estar em lugar, as pessoas tinham que afluírem dos seus lugares, das suas nações, para irem até o templo e poder adorar a Deus. Agora você está cheio de Deus, não precisa deslocar para ir a pé em Trindade, não precisa deslocar para ir a pé em Aparecida, não precisa deslocar para ir a pé em Meca, você já tem a glória, você já tem Deus, Ele já está na sua vida. Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus não divide a sua glória, aleluia, mas eu não estou falando da glória que Ele não divide, eu estou falando da glória que Jesus disse: Pai, eu lhes dei da glória que Tu me deste, Rabataia. Eu estou falando da glória de ter a presença do Espírito Santo habitando em nós, Daraplaçai. Você tem essa glória, esse Espírito habita em você, você tem a presença de Deus, Daraplaçai, porque a glória dessa casa, ela é maior do que a primeira. Mas aqui tem uma outra direção que o Senhor também nos dá. E a minha casa, alvenaria, família, lugar onde eu moro, pastor. Sim, a glória desta casa pode ser maior do que já é. E a glória de Deus pode vir para esta casa se não tiver. Só gostaria da sua atenção, por favor. Muitos lares estão um inferno. Mesmo de pessoas que frequentam igrejas. O marido, eu vou falar essa palavra porque o que vem na minha boca eu falo no altar. Eu tenho essa aliança com Deus. O marido é uma desgraça para a esposa. Ela quer servir a Deus, mas ele diz que não. Ela quer se comprometer e mergulhar na presença de Deus, que é uma coisa gloriosa, mas ele vive impedindo. Por isso que é desgraça. Ele tira a graça. Ela quer se ocupar mais, mas o marido não deixa. E para quem quer servir a Deus, isso é um inferno. Ou não? Eu acho que se a minha esposa, isso nunca vai acontecer em nome de Jesus, mas se a minha esposa falasse: não vai para a igreja mais, senão nós separamos, aí acabou com a minha vida.
Porque a minha vida é servir, não é porque eu sou pastor não, antes eu era desse jeito e sou. Não sou igual esses camaradas que ficam mudando de tempo em tempo, não. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus, eu sou da casa de Deus. Deus não me colocou aqui porque eu sou pastor, Ele me colocou pastor porque eu tenho prazer na casa dEle. E é um inferno, quando o marido também é aquele que na igreja tem uma cara, em casa tem outra. Na igreja é educado, em casa é mal educado. Na igreja é cordeirinho, em casa é demoninho. E eu não estou pregando aqui sobre religião, por favor. Estou falando da Bíblia Sagrada e do nome de Deus. Respeita em nome de Jesus Cristo. Respeita o nome de Deus. Em casa, a esposa às vezes é essa intriga, essa briga. É ela que impede o marido que quer ser fiel. Não, hoje eu não vou na igreja não. E o marido com aquele maior prazer e disposição de ir na casa de Deus para adorar a Deus. Ele não está dizendo que vai para cachaça, para boate. Não. Ele quer estar na casa de Deus, adorando Deus e buscando as bênçãos para a sua vida e para a sua família. E a esposa é a desgraça do marido. Você só quer morar na igreja? Você quer mudar para a igreja? Por que você não sei? Por quê? E os olhos de Deus vendo tudo. Vendo tudo. Deixa eu falar uma coisa bem aberta e franca para todos nós. Se nós não mudarmos de vida, nós vamos para o inferno. Segundo a Bíblia. Nicodemos, ninguém, nem pastor, nem vice-deus, nem bispo, nem padre, nem ninguém. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3. Tem que nascer de novo. Pastor, então eu estou condenado. Então você está condenado. Não, mas eu não quero. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Porque Ele não faz acepção de pessoas e Ele transforma as nossas vidas, e é por isso que eu estou aqui. Porque Ele transforma vidas. Então tem muitos lares que não tem nem um pedacinho de glória. É um inferno. É um peso. É uma angústia. É uma coisa que Deus me livre. E o que é que faz um lar não ter a bênção? O que é que faz um lar não ter a prosperidade? E eu não digo prosperidade dizendo que Deus quer fazer todo mundo ficar rico. Vocês sabem que nós não pregamos sobre isso. Nós não defendemos nada de teologia da prosperidade, não. Tem a bênção da prosperidade e Deus escolhe as medidas. É por isso que tem uns mais ricos, outros mais pobres, uns mais isso, outros menos aquilo, porque quem decide é Deus. Eu quero é morar no céu. Alguém? Alguém quer morar no céu aí? Levanta as duas mãos. Porque é que tem famílias que daqui um pouco está crescendo com relação à comunhão da família, o acordo entre os casais, entre pais e filhos, apesar dos pesares, das dificuldades naturais, mas aquela casa, se observa que ela está sempre crescendo. Antes do financeiro, estou falando de crescer em comunhão, em união, em alegria de estar na casa. É isso. Depois as demais coisas. Vai crescendo ali, vai crescendo lá. Por que que não prospera certas famílias? Então vamos olhar porque Deus falou comigo sobre essa questão de Ageu. A primeira coisa que Deus manda à família que quer que a glória da última casa seja maior. Alguém quer que a glória da sua casa seja maior? A primeira coisa foi o versículo que nós repetimos, e ele está aqui 3, 4 vezes, Deus falando a mesma coisa para o seu povo. Versículo 5, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Versículo 7, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E aí ele fala mais no capítulo 2.
Se você quer que lá na sua casa a bênção de Deus chegue, aplica o seu coração para estudar a sua história. Deus nos deu aqui uma mensagem alguns anos atrás, auditoria do céu. Faça uma auditoria na sua casa. O que é uma auditoria numa empresa? Você chama os auditores para fazer um levantamento, né? Nós temos aqui pessoas que trabalham na área, Rayane e outros aí. Você chama um auditor que tem sua equipe para fazer um levantamento, para olhar tudo naquela empresa, para descobrir onde estão os buracos, para descobrir como que está funcionando cada coisa, etc. E aqueles auditores chegam num veredito, e agora depois dessa auditoria a empresa se adequa, a empresa agora se coloca pronta para corrigir aquilo que precisa, para que ela continue tendo vida, para que ela cresça, para que ela tenha lucro. E Deus está falando para o povo: aplica os vossos corações nos vossos caminhos, olhe para trás, percebam, entendam o que está acontecendo, veja o porquê. Esse povo aqui, meus irmãos, eles estão cuidando primeiro das suas casas próprias e desprezando a casa de Deus, o templo de Deus. E Deus acusa eles disso. Acaso é tempo de vocês cuidarem das vossas casas tão bem elaboradas, projetadas? Ou é tempo de cuidar da casa de Deus? Porque esse povo, como nós lemos, eles estavam dizendo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 2. Não é tempo de cuidar da casa de Deus, é tempo de cuidar da nossa casa. Vamos preparar a nossa casa. Compra cedros, uma das madeiras mais caras da época. Prepara as nossas casas com marfins, faça ficar estucadas, bem lindas, bem preparadas, e a casa de Deus no meio do mato, abandonada. E aí Deus começa a trazer lições para eles. Sabe por que vocês, preste atenção, sabe por que vocês não prosperam? Vocês recebem um salário, é como se colocar num saco furado. E aqui não está falando de quanto, embora alguns conjecturam isso aqui. Saco furado, meu filho, você pode ganhar 1 milhão por mês, é saco furado. Vocês trabalham, mas não conseguem desfrutar do trabalho. Vocês comem, mas não se saciam. Irmãos, vamos aprofundar nisso aqui. Tem tanta gente que não realmente tem esse problema, esse distúrbio, come e quer comer, literalmente. 2, 3 vezes, daqui meia hora está com fome de novo. Será que não enquadra aqui não? Vocês se vestem, mas não se cobrem, não matam o frio. Vocês bebem água, mas não sacia. Sabe o que mais que ele está revelando aqui, que a gente pode inferir? Vocês perderam o sentido. Porque o sentido de quem trabalha é um salário para construir, mas o salário vai embora. O sentido de quem bebe é matar a sede, mas a sede está. O sentido de quem come é matar a fome, mas vocês são insaciáveis. Já viu que espiritualmente muitos da nossa casa são insaciáveis? Do ponto de vista negativo, com as coisas de Deus, são renovados, são avivados, batizados no Espírito Santo, falam em língua estranha, são revelados, recebem curas, recebem prodígios, mas diz que Deus não existe, que está pensando em deixar Deus. As experiências não enchem as pessoas, as experiências não queimam as pessoas no Espírito Santo. Deus está dizendo, eu quero que vocês olhem para os vossos caminhos.
Reparem o caminho que vocês tomaram. Por que, Deus? Porque eu tirei vocês do exílio para prosperar. Eu trouxe vocês do exílio para levantar como minha nação, como meu povo. Calabará, Shai, Ganácia. Eu tirei vocês de lá, mudei o coração do rei Ciro. E agora Dario. Outros falam Dário. Eu mudei esses reis por causa de vocês. O Neemias vai chorar por causa dos muros. O Esdras vai chorar por causa do templo. Mas fui eu que dei do meu espírito para eles chorarem por causa de vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Minha é a prata e meu é o ouro. Ele está dizendo, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Não é o seu salário que você vai ganhar. A prata está em mim, o ouro está em mim. Você ganha é de mim. Sem mim vocês não fazem nada. Sem mim o ouro de vocês vai embora. Sem mim a prata de vocês vai embora. O diamante de vocês vai embora. As coisas que vocês têm como riquezas vão embora. Sem mim não funciona. Eu sou o dono da prata e o dono do ouro. Eu sou o dono da terra e da sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Me busquem de volta. Baracachê, Radarai. Porque eu sou soberano. Olhem para mim, Deus está falando com eles através do profeta. Vamos parafraseando e deixando o Espírito Santo nos levar. Olhem para mim, quem manda a chuva não é a sua oração, é o seu Deus. Vocês podem orar dia e noite, 24 horas, se estiverem longe de mim não tem chuva. Podem fazer a campanha dos 70. Pode fazer a campanha dos 50 mil orando e jejuando para alguém. Sou eu que decido fazer ou não. Ninguém manda em Deus. Abrana Shurai. Ele é soberano. Adashai. Ninguém contra-argumenta com Deus. Ninguém é advogado para chegar diante dele e dizer não pode fazer por causa disso e daquilo. Não, nasce nele as decisões para as nossas vidas. E ele está dizendo, olha, prestem atenção. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. O que eu faço? Observo o caminho. Vamos observar o nosso caminho? Deus mandou eles observar o caminho deles. E eles observaram. Poxa, Deus fechou o templo, permitiu derrubar o templo, permitiu derrubar os muros da cidade, permitiu nós, nas 3 levas, sermos deportados para a Babilônia, permitiu a morte de muitos dos nossos, permitiu o profeta Jeremias ficar chorando e lamentando, uma cidade cheia de fumaça, com tudo por terra, com pais desfilhados, com filhos sem pais, órfãos. Deus permitiu tudo isso e nos levou para tratar no exílio. Ele nos levou para o exílio para tratar, e nós sentimos-nos cortados, sem esperança. Nós fomos colocados de tal maneira lá, que nós pensávamos que Deus nunca voltaria seus olhos para nos resgatar de lá. Mas Ele encheu Daniel do Espírito Santo, lembrou Daniel das promessas, fez Daniel orar, e o Senhor levantou vidas, e nos trouxe de volta. Olha, nós estamos de volta para casa. E o que nós estamos fazendo com isso?
Nós estamos fazendo a mesma, alguém está entendendo essa palavra? Nós estamos fazendo a mesma coisa que fizemos antes do exílio. Desprezar Deus, desprezar o templo, desprezar o culto, desprezar as regras e mandamentos do Senhor. Agora vamos ao nosso caminho. Preste atenção nisso, você que está pela internet também, por favor. Tem uma casa que está um movimento na sala para lá e para cá, um transitar, umas brincadeiras. Se você quer esse culto, em nome de Jesus Cristo, faz todo mundo quietar, se não desliga a internet, você está profanando as coisas santas. Preste atenção numa coisa, eu estou vendo a casa aqui. Preste atenção numa coisa. É muito sério ouvir verdades. As naturais, irmão Clóvis, as naturais. É muito sério. Você ouvir verdades, sua mãe chegar para você e dizer, olha, seu pai também tinha esse problema, e eu estou vendo que você está com o mesmo problema, não é melhor tratar? Isso é sério, sim ou não? Sim ou não, igreja? É muito sério. Porque você descobriu algo fundamental. Verdades são coisas fundamentais. Você gosta de ouvir mentira? Hã? Mas Jesus estava pregando e uma multidão foi embora, porque não gostou de ouvir verdades. Tem duas coisas importantes. Tem gente que não gosta de ouvir mentira, mas também não gosta de ouvir verdades. E é uma coisa meio esquisita, esdrúxula, paradoxal. Mas eu gosto da verdade. Eu gosto da sinceridade. Então entenda, desprezar o conhecimento de Deus é uma coisa séria demais. Você sabe que não deve mentir e mente. Você sabe que não pode prostituir, prostitui e vai tocando na ceia. Você sabe que não deve olhar com intenção impura para as pessoas, para a mulher alheia, para o homem alheio, mas você continua fazendo, dizendo que não tem problema, apesar da Bíblia dizer que tem. Você sabe que pior do que isso é entrar na internet e ir nas pornografias da internet, porque é liberal, ninguém está vendo e a porta está fechada. Só que tem um Deus no céu, que os olhos dele não se fecham. Quem vai te abençoar, apesar de que o pastor ora e te abençoa em oração, mas quem vai te abençoar para ter história não é o pastor, é Deus. E Deus ninguém engana. De Deus não se zomba, não torce o nariz. Deus deixa claro, preste bastante atenção, não queira cobrir os seus pecados com serviços prestados. Não, mas Deus vai ter misericórdia de mim, porque eu estou trabalhando na obra, então não sei o que, obra não lava nós de pecado, o que lava nós de pecado é o sangue de Jesus, através do arrependimento e da confissão e do abandonar. Olha os vossos caminhos, diz o Senhor, aplica os vossos corações nos vossos caminhos, estuda, olha lá para trás, será que o que vocês estão fazendo aqui não será que é o mesmo erro? Eles lá foram livrados do exílio, nós fomos livrados da pandemia. Anaroma, Adai, Keinocanácia. Nós fomos livrados da morte, pelo menos até agora, fomos livrados da morte. Lagachebriada, como fomos trabalhados na pandemia, como esse povo foi trabalhado no exílio. No nosso exílio, chamado pandemia, nós choramos, nos angustiamos, chegamos em momentos da nossa angústia dizendo, será que nunca mais haverá igreja?
Será que nunca mais teremos a liberdade de juntos assentarmos? E Deus trabalhando conosco. Muita gente no tempo da pandemia, infelizmente se perderam na amargaça do pecado. Abandonaram a fé, se sujaram. Diziam que tinha medo de morrer, mas estava prostituindo e adulterando com outras pessoas. Foi uma coisa bem louca. Mas deixa eu falar uma coisa, você está dentro da igreja? Tem alguém que está dentro da igreja? Nós vencemos. Agora olha para os vossos caminhos. Quantos aqui disseram que quando voltasse para a igreja seria um melhor crente, uma melhor crente, seria mais adorador, teria mais compromisso, voltaria os seus corações, seus olhos para o mover do Espírito Santo? Quantos falaram com Deus: Senhor, abre a porta, Senhor, nos leva de volta, eu já entendi, eu já aprendi o que precisava aprender, Senhor. Mas traz de volta para a igreja e o culto continua morto. Escute uma coisa, se tivéssemos, prestem atenção por favor e levem a sério, porque é palavra de Deus. Se nós tivéssemos sido acordados pelo mover de Deus, nessa pandemia, seria uma história. E acordados pela nossa consciência, outra história. Porque a nossa consciência às vezes nos leva a acordar pela necessidade, e logo dorme de novo. A gente, quando precisa, busca a Deus nas campanhas, nas orações, se humilha, se torna mais humilde, mas depois que recebe, vai dormir de novo. E às vezes começa até a tratar pessoas de maneira errada. E trata servir a Deus no dia que quer, vai no culto o dia que quer. Não, eu vou ficar aqui em casa, porque eu tenho o culto pela internet, e é muito cansativo ir para a igreja. Vocês que estão aqui, acham que é cansativo vir para a igreja? Por favor. Certeza? Então essa pessoa está desviada. Porque a igreja nunca foi cansativo, foi prazer. Porque a igreja é Jesus para mim, é casa de Jesus para mim. Igreja é casa do meu Salvador, do meu Libertador, do meu Senhor. Igreja é mostrar para Deus que Ele vale a pena mais que qualquer coisa, e que Ele faz a diferença na minha vida acima de qualquer coisa. Igreja é fundamental para mim. Quando somos acordados pela nossa consciência, ela também nos convence de voltar a dormir muitas vezes. Volta, não adiantou, você se esforçou, mas a porta não abriu, volta lá para a sua amargaça. Você se esforçou, já orou, já jejuou, Deus não vai ouvir mais não, volta lá. E a gente, quando é acordado pela consciência, por ela mesma, a gente é levado a dormir de novo. Vocês estão entendendo isso ou não? Só que quando é acordado por Deus é diferente. Foi acordado por Deus, não dorme mais. Tanash, Abrai. Ninguém fez Paulo dormir. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele teve um encontro com Deus de verdade. Ele disse: ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Arabacai. Ele disse: já não vivo eu, é Ele, é Cristo que vive em mim. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. Ele diz: tudo que eu sofro na vida é nada, mediante a glória que está guardada para vir para mim, naquele dia que eu for ao encontro do meu Deus. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, pelo soberano prêmio da vocação. Eu estou olhando para frente, eu fui acordado pelo mover do Espírito Santo, eu não durmo mais. Arabaco Samai.
Será que o nosso exílio nos acordou, ou Deus nos acordou através do exílio? Será que a pandemia nos acordou, ou Deus nos acordou pela pandemia? Aplica os vossos corações nos vossos caminhos. Mas ele não para por aqui. Ele diz, vai lá no meio do mato já cortar a madeira para começar a minha casa de novo. Vai lá e busca os cedros. Sabe por que a casa de vocês está vazia e vocês não prosperam? Porque a minha casa está abandonada. Agora quer a bênção? Vai buscar as madeiras. Começa a renovar. Irmãos, com 23 dias o povo despertou. E levantou. E foi buscar madeira. Vira para o seu irmão e diga assim, hoje eu vou no Vira, né? Vira para o seu irmão e diga assim, vamos buscar madeira? Talama, chorama, cacheira. Daramandai. Suas mãos estão muito fininhas, não dá? Você está muito cansado, não dá? Deus disse, vai lá buscar madeira. E vocês vão ver os resultados dessas coisas. Vai lá buscar madeira. Muitas vezes nós nos esforçamos tanto por nossas casas e causas, que nós entristecemos o coração de Deus quando vamos servir Ele. Como assim, pastor? A gente levanta 5 horas da manhã para ir trabalhar. Faz o maior serviço para o patrão ou patroa. Aceita até ele falar um punhado de coisa e se humilha. Mas para Deus, quando vem para casa, está dormindo. O melhor para o mundo, o pior para Deus. A gente é humilde diante das pessoas que nos humilham, mas nós não somos humildes diante daquele que nos exalta. Consegue entender? Olha os vossos caminhos, não entra nesta casa por obrigação, não chegue atrasado na casa de Deus, você não chega atrasado no seu serviço, você não faz o seu serviço com mão solta, mão de pé de alface, não, você presta serviço e quer crescer, faça alguma coisa mais para Deus do que isso que você faz para o mundo. Seja pontual na casa de Deus. Seja adorador. Ah, pastor, é porque o senhor não tem a mulher que eu tenho. Ah, pastor, é porque o senhor não tem o marido que eu tenho. É porque você não tem o Deus que eu tenho. Porque o que faz diferença na sua vida não é o seu marido, não é a sua esposa, apesar dos pesares, mas o que faz na diferença na sua vida é o Deus que te acordou, é o Deus que te encheu, é o teu libertador. Se você realmente tem alguma coisa com Deus e não com a religião, você tem Deus? Tem. Então eu estou aqui por causa dele e eu quero ser fiel a Ele. Qual é a razão da sua vida? Eu quero que vocês olhem para os vossos caminhos. A Bíblia diz que o povo acordou, vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario, estava lá o povo trabalhando. E eles começaram a ver as diferenças e eles ouviram a pergunta: quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos,
todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. O Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos tirou da margaça. É hora de ser crente, é hora de ser de Deus, é hora de mergulhar na palavra de Deus, no querer de Deus. Não é hora de meio termo, é hora de decisão. Não é hora de namorico, de fica-fica, de traições, de pecado. É hora de aliança com Deus. É tempo de consertarmos as nossas vidas na casa de Deus. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Arabaia. Qual o nome do desejado de todas as nações? Qual o nome do desejado de todas as nações? E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é prata, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Várias vezes ele usa a palavra Yahvé Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque ele está dizendo, eu é que comando, eu é que estou no controle, eu sou o Senhor da guerra e o Senhor da vitória na guerra. Mas eu preciso que você se levante, eu preciso que você acorde, eu preciso que você vá para o mato cortar madeira e trazer para a minha casa. Levante a minha casa e eu levanto a sua. Abençoa a minha casa e eu abençoo a sua casa. Volte para a família da fé e eu abençoo a família dos céus. Palavra de Deus. Palavra de Deus, pelo amor de Deus. Se você quer alguma coisa com Deus, abra o seu coração e tome decisões sérias. Agora vem uma pergunta, porque Deus está dizendo aqui para eles: sabe por quê que a casa de vocês não tem prosperidade, apesar de serem suntuosas? É porque vocês acham que é tempo de cuidar da casa de vocês, e diz que não é tempo de cuidar da minha. Agora preste atenção para a gente finalizar. É tempo de cuidar das coisas de Deus. As suas coisas estão como estão porque você não está cuidando como deveria cuidar. Tem chamada para pregar? Está estudando a Bíblia? Está mergulhando na Bíblia? Tem chamada para cantar? Está ensaiando? Está tentando coisas novas? Está jejuando para isso? Tem chamada para subir ao altar? Qual é o seu testemunho de vida? Primeiro, diante dos olhos do Senhor. Segundo, diante dos olhos da igreja. E terceiro, diante dos olhos do seu pastor. Cuida da minha casa e eu cuido da sua. É o que Deus está falando para nós. É tempo de cuidar das minhas coisas, da minha obra, da minha chamada, do meu propósito. É tempo de priorizar o que eu tenho e o que eu quero. E eu vou cuidar das vossas vidas, das vossas casas, das vossas famílias. Eu vou mudar a história. Ou eu não sou Deus, dono da prata, do ouro, da terra, da sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Eu não sou porventura o Deus do tempo, o Deus da hora. Eu não sou porventura o Deus que abre a porta e ninguém fecha.
deixa e fecha a porta e ninguém abre. Eu não sou o Senhor do momento, não sou eu que decido a hora exata de mudar histórias, de transformar vidas. Não sou eu por acaso o soberano de toda a terra, e não sou eu aquele que a partir de mim é que a sua história acontece. Dura esta palavra, pastor. Dura para quem gosta de mentiras. Esta palavra é maravilhosa para quem gosta de verdades. Vou repetir outra vez. É tempo de cuidar da minha casa, diz o Senhor. Fica tranquilo que a gente aqui não faz isso. Tirar a oferta depois que falou isso, que não sei o quê. Nós não estamos falando de dinheiro. Apesar que o dinheiro faz parte da vida do fiel. O fiel é fiel, dizimista e ofertante também. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de prioridades. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Percebam, não é e todas estas coisas, como tantos pregam por aí, muitos pastores também descuidam porque vai no automático. Não é todas as coisas, é o contexto. Deus vai te dar comida, bebida e vida no controle dele, não vai faltar aquilo que você precisa de essencial. É o contexto. Olha para os pássaros, olha para os lírios. Deus cuida mais de vós do que dos pássaros, mais de vós do que os lírios. Essas coisas vão ser acrescentadas, se você buscar, vão ser. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus. Ramassuramai. Hoje pertence uma coisa, ser fiel. Ter compromisso com Deus. Não brincar com o pecado. Não brincar com as oportunidades nos dadas, não brincar com as verdades ouvidas. Rai Teshu, Ramai, Daga Sudai. Quem ouve a palavra de Deus e pratica de verdade, tem a bênção de Deus que precisa. É tempo de cuidar das coisas de Deus. Fique sobre os pés. Deixa eu te falar uma coisa especial também. Lá na sua casa, quem é que está reinando lá? Tem umas mulheres que o camarada não pode errar uma que fica uma semana sem conversar. Parece um inferno. Nós não somos cristãos? Errou, perdoou. Pastor, mas comigo não é assim, mas o dia que você aceitar Jesus vai ser. Entenda, o dia que a gente aceita Jesus é diferente. Quando a gente aceita Jesus e está acontecendo alguma coisa naquele lar e está com problema, fala assim, Jesus, onde eu estou errando? Não é sair apontando o dedo e dizer, eu estou te vendo, hein? Eu sei. Nós estamos pagando esse preço porque você não limpou o nariz. Qualquer coisa é motivo e a culpa é do outro. Quem nasceu de novo é onde eu estou errando, Jesus. Onde eu estou errando, Jesus. Olha para dentro da sua casa. Como está o caminho lá? Tem prosperidade? Não estou falando de finanças, estou falando primeiro de um lar em paz. Porque a glória de uma casa não é dinheiro. Tem casa cheinha de dinheiro, assim como também de gente querendo suicidar. Ah, mas dentro das igrejas tem gente querendo suicidar também. Porque ao invés de ter sede de Deus, começa a fazer besteira e não cura. A paz que Deus nos dá excede entendimento. A armadura que Deus nos dá, nos guarda e livra de qualquer coisa. O escudo da fé nos defende de todos os dardos inflamados do inimigo. A alegria do Senhor é a nossa força.
O que vem de Deus, igreja, acorda. O que vem de Deus para nós nos mantém levantados. Dá na massa, dai. Será que quebrou a aliança desse casamento nessa casa? Será que o respeito não existe mais? A coisa mais triste que tem é um marido xingar a mulher. Escute isso. Chamar a mulher de apelidos terríveis. Respeita. Tenha vergonha na cara. Se você é homem mesmo, respeita. Porque primeiro, o pai dessa menina é Jesus. E você foi na casa dela tirar ela para você. Pelo menos tenha caráter e respeite essa mulher. Se você não quer respeitar, toma vergonha na cara e fala: também não quero casamento. Porque se você quer casar, respeita a mulher que você diz que ama. Gostou ou não? Outra coisa, a mulher, da mesma forma que você é filha de Deus, teu marido também é. Respeita teu marido. Não desonra o nome do teu marido. Mas não esqueça, homem, a mulher é o vaso mais frágil. E 1 de Pedro 3,7 diz que Deus não ouve a sua oração se você não trata essa mulher como deve. É hora de consertar a casa. Vocês gostam de ouvir verdade? É hora de consertar a casa. Casa não é lugar de gente perfeita, mas é lugar de gente que se ama. Então faz esse amor brilhar nessa casa. Brilha esse amor pelos seus pais. Seus filhos vão brilhar de amor por você, porque você está semeando. Brilha esse amor por os vossos filhos. Brilha os amores de esposo para esposa para esposa. É hora de cura na casa. Então o que eu entendo resumindo? Levanta a sua vida espiritual para Deus, e Deus vai cuidar da sua família, da sua casa. Ele vai dar casamentos, viu? Deus vai dar casamentos também para quem ainda não é casado. A glória da sua casa será maior do que já foi. A glória da sua casa será maior do que já foi. Se você der crédito a essa palavra e levantar a sua vida. Estes não valorizaram tantas verdades, mas teve um povo que foi para o cenáculo e foram cheios. Estes valorizaram, e valorizaram tanto, que hoje eu fui alcançado num lugar tão longe de Israel. Adashai, você foi alcançado. Aramassai, continue com a sua amargura e o fracasso vai estar aí. Agora comece a perdoar e adorar a Deus, o sucesso está vindo. Anamassudai, continue sendo muquirana com dízimo e oferta, e você vai ganhar muito, mas não vai ter nada, passa entre os dedos. Agora seja fiel ao Senhor acima de qualquer coisa, no dízimo e na oferta você vai ver a prosperidade de Deus. Iramantu Robasamai, Ele vai abençoar o seu caminho. Rabashadaya, Anagasuria. Continue levando Deus em banho-maria. Vem no culto que você quiser, no dia que você escolher, chega a hora que você quiser, e Deus vai te levar no banho-maria. Agora leva a sério, seja pontual no que depender de você, seja pontual no culto, na adoração, no louvor, nos dias de culto, no servir, no jejum, na oração, lendo, estudando a palavra, e tu verás o que é que Deus reserva para quem tem compromisso com Ele. Como pastor há mais de 20 anos, eu nunca vi uma pessoa que com a vida no altar primeiro,
Porque tem gente que já fez isso, mas a vida não estava no altar. Com a vida no altar, primeiro, que se dedicar à oração, jejum, fidelidade, estar no meio, que Deus não ungiu, que Deus não encheu, que Deus não renovou, que Deus não levantou, que Deus não escreveu a história, não deu casamento, não deu as direções. Não existe. Quem busca a Deus encontra. O fiel a Deus, aleluia, tem de Deus a sua fidelidade. Vamos orar? Aleluia, vamos orar. Feche os seus olhos. Você que está pela internet, feche os seus olhos. Eu vos afirmo que esta palavra, não a que foi pregada, a inspiração, Deus falando para mim, aconteceu nesta madrugada. Eu quero que você leia e pregue sobre Amós para a família. E Ageu, perdão. E aqui está ministrada a palavra. E Deus disse que queria trazer mais glória para os lares. E que a glória dos lares será maior do que já foi. Deus falou isso no meu coração. Ramassadai. Mas eu não consigo ver um lar que não tem Deus como Senhor, conseguir se encaixar nessa promessa de hoje. Então, se o seu não tem, fale com Deus agora, peça perdão, mude, o Senhor vai entrar no seu lar. Pastor, meu esposo não, então você sim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Fale com Deus, sem hipocrisia, sem discurso bonito para Deus, mas verdades. O Deus que traz verdades para nós também gosta de ouvir verdades, com sinceridade. Eu sei que tem casal aqui brigado, porque o diabo levanta mesmo. Eu sei que tem marido que trata mal a esposa. Eu sei que tem esposa que está gelada espiritualmente. Mas muito mais que isso, eu sei que Deus quer lavar, limpar, santificar, levantar, ungir e encher de glória. Então precisa arrependimento. Precisa decisão, Gadashai. Você não muda aquele marido, mas Deus muda, Badashai. Você não muda aquela esposa, mas Deus muda. Deus tem poder, Badashai, Anai. Não, Deus não quer que você esfria na fé, se entristece e se afasta de Deus por causa do marido. Não, Ele quer que você se achegue a Deus por causa do marido, que você se encha do Espírito Santo por causa do marido. Vamos buscar lenha, vamos buscar madeira. É hora de priorizar a casa de Deus, as coisas de Deus, o plano de Deus, os propósitos de Deus. Ramasurabashadai, Anamas, aleluia, aleluia, aleluia. Age, meu Deus, ouça a oração, ouça a oração, ouça a oração. Muda essa casa, entra nessa casa, Senhor, lava no sangue de Jesus. Arranca a opressão, arranca a insônia, arranca o espírito das trevas, arranca desses lares. Se esta pessoa está se levantando, levanta um exército de anjos e vai na casa dela com estes anjos. Aramanda, quebra o laço, repreende o mal, tira a contenda, cura a família, restaura a família, opera milagre nessa esposa, neste esposo. Abre portas para a família, e a glória desta casa seja maior do que a primeira. Damai Shaddai, levanta a mulher, decida a mulher, quem te convence está sendo o Espírito Santo ou o diabo? Se é o Espírito Santo, te levanta a mulher, te levanta homem, Jacaviadai, te levanta,
te levanta, restaura a aliança do matrimônio, te levanta, restaura a aliança do respeito com os pais, canaplaçaia, em nome de Jesus, peleja agora, vai repreendendo agora em nome de Jesus, todo levante contra os casais, contra as famílias, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, espírito de geleira, de frieza espiritual, sai dessa família, sai desta casa, arabacaçaia, em nome de Jesus, meu Pai, coloca no coração desta pessoa, mudar as programações da televisão, mudar as programações da casa, mudar o tipo de música que está ouvindo, é hora de ouvir música que nos leva para o céu, que traz o céu para dentro de nós, é hora de programações que edificam, recebei o Espírito do Senhor, arabacandaraia, orabacandarabasandaraia, batiza os filhos, batiza os pais, batiza o esposo, batiza a esposa, enche do Espírito Santo, enche da tua glória, entra nessa casa, entra nessa família, entra com milagre, meu Deus.